Olá, boa noite. Ainda não entrou ninguém, mas eu vou começar anunciando que eu atrasei um pouquinho. Eu estava com dificuldade aqui na conexão e tive essa dificuldade de entrar às 7 em ponto. Tava aqui no sofrimento para descobrir como fazer para colocar a live no ar. Então eu sinto muito por esse atraso aí de alguns minutos. Oi Solange, boa noite. Oi Fabrício, tudo bem? Que bom ver vocês aqui. É, Espero que vocês gostem da live. Se tiverem perguntas, podem fazer, tanto aqui quanto no direct, né? No particular, que depois eu vou respondendo. E quem ficar até o fim, eu vou dar um presente no final. Hoje tem presente, só para quem veio para cá. Bom, acredito que quem está participando aqui, né, tem uma questão muito forte com relação à mudança. Chegou a hora de mudar, mas e aí? Mudar, a gente vai trabalhar com duas questões, né? A gente vai lidar com a tomada de decisão, e esse é o ponto em que a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem essa dificuldade de saber em que momento e como eu devo fazer isso de uma boa forma. Eu entendo como é, viu? E por trás dessa tomada de decisão escondem dois sentimentos: o medo e a frustração. Então, o medo de errar e o medo de se frustrar. E com isso a gente não faz nada, né? Muitas vezes, ou fica esperando o momento certo, o momento oportuno. E quando é que chega esse momento? De repente, quando o momento chega, ele já não corresponde mais àquilo que você esperava anteriormente, né? O momento passou e aí você vai para um novo projeto, vai para uma nova ideia, uma nova história e tudo se repete. Então eu tinha dito lá num dos anúncios que eu tinha feito, né, que até a hora do parto significa ou traz influência sobre como a gente lida com isso e toma decisões. Porque a primeira grande decisão que nós tomamos é a decisão de nascer. O parto normal não é a mãe, né? O parto em tese não é a mãe que decide, é o bebê que decide. Quando ele se sente totalmente desconfortável, né? Quando ele não cabe mais naquele espaço, e apesar de ser quentinho e gostoso, ele precisa nascer para poder viver, porque se ele ficar ali dentro, se ele não fizer nada, ele morre. Então a hora do nascimento é a hora em que eu não suporto mais ficar naquele lugar, em que eu não caibo mais onde eu estou e preciso realmente mudar. Quando a mãe escolhe o horário do parto, ela já tira da gente, e a gente sabe, não estou culpando as mães, por favor, tá? A gente sabe que ela tá tomando a melhor decisão com a consciência que ela tem para o seu bebê. E muitas vezes o bebê tá mal posicionado e precisa de fazer cesárea. Mas vamos colocar em situação normal. Então, quando a mãe decide a hora em que o bebê nasce, já tira do nosso poder a nossa primeira decisão. E talvez para muitas pessoas a gente fique esperando essa hora exata, essa hora perfeita, em que alguém vem validar que a decisão que está sendo tomada, que a mudança que precisa ser feita, por fim chegou. Só que a gente não é mais bebê e a gente não pode viver nesse eterno parto cesáreo, digamos assim, que alguém escolhe por nós. Em algum momento a gente vai ter que tomar as rédeas da nossa vida como uma pessoa adulta e assumir que o risco é parte natural da vida. Que não tem como a gente se arriscar e querer que tudo saia perfeito. E ter a segurança 100%
de que aquilo vai sair como você planejou, porque dificilmente sai, mas pode sair melhor. É um risco. Quando o bebê se aventura, ele não sabe o que tem depois dali, ele não conhece o mundo aqui fora, né? A gente se esquece desse momento. E depois que a gente nasce, né, que a gente faz essa primeira passagem, a gente vê como é bom ter mudado de ciclo. E a gente vai perceber isso conforme, por exemplo, a gente vai estudando, como o ciclo seguinte é muito melhor, né? Se a gente gosta, sente prazer e liberdade de vivenciar o novo. Só que quando a gente tá adulto, apesar de haver uma grande cobrança de nós vivermos o risco, as grandes aventuras, de pensar fora da caixa, buscar coisas novas, também existe uma cobrança muito grande sobre estabilidade e segurança. Então, na nossa sociedade, em especial num país tão inconstante, né, economicamente tão estável, em especial no que diz respeito à profissão, a gente busca muito fervorosamente estabilidade e segurança. Apesar dessa aposta, desse outro lado em que se pede mais liberdade, mais criatividade, mais risco. Quem é que se arrisca, né? Como é que a gente pode se arriscar dessa forma, se a gente mal sabe como vai ser o amanhã? Então tudo isso pesa, né? Tomar decisões envolve, dependendo da área da sua vida, mas especialmente na profissão, envolve a sua idade, envolve as suas prioridades, envolve o quanto de risco você pode suportar para viver uma aventura, e envolve o contexto econômico e cultural, né? Por que eu digo cultural? Porque a gente sempre valorizou muito essa questão da segurança e da estabilidade. E segurança e estabilidade não é algo que a gente conquista fora, é algo que a gente traz dentro, né? Para quem teve uma boa maternagem, porque segurança está muito relacionado com a função materna. Se alguém ficar com dúvida nessas questões de... Ai, deixa eu tirar o som aqui que tá aparecendo. Se alguém ficar com dúvida em relação a esses conceitos, me pergunta aí depois que eu vou respondendo. Mas quem teve uma boa maternagem, ou seja, uma mãe que sempre confiou no seu passo e não te aterrorizou com cada queda, com medo até, né, de que você se ferisse além da conta, lembra que tudo isso faz parte das boas intenções e da consciência que os pais tinham. Não é uma crítica, é um fato. Se você tinha a liberdade de errar, se você tinha liberdade para vivenciar a sua criatividade, sabendo que você tinha um suporte, que você podia caminhar experimentando, testando, e que fazer o certo e que ser o perfeito não era uma meta, né, um objetivo que você tinha que cumprir diariamente, isso te dá mais liberdade para sentir mais segurança e mais estabilidade. Porque senão a gente cresce com isso em falta. A gente teve tanto medo lá na infância, né, de que qualquer coisa podia cair, porque minha mãe ia brigar, minha mãe ia xingar, minha mãe ia bater, que eu começo a querer ser perfeito a todo tempo. E isso cria uma série de barreiras, uma série de dificuldades que vão colocar o medo do risco, o medo da consequência na frente da ação. E isso não é saudável. Isso é continuar preso numa dinâmica muito ruim, numa dinâmica da infância muito ruim. O medo é da sua mãe e ele tem que ficar com ela, não é seu. Mas isso não quer dizer que você também vai se arriscar e se arrebentar sem pensar em nada. Um adulto seguro de si, ele avança em segurança. Então, na hora de fazer a mudança,
Ele tem segurança de que ele pode dar aquele passo, mas também sabedoria para saber se entre os riscos envolvidos ele tem condições de fazer esse movimento. Bom, e aí como é que a gente vai se estimular, né, para fazer uma boa escolha? O primeiro passo para fazer uma boa escolha é responder a pergunta: para que eu quero mudar? E esse para que eu quero mudar, que é diferente de por quê, tá? A maioria das pessoas responde a essa pergunta com: porque eu preciso evoluir, porque eu tô cansado desse relacionamento, porque essa empresa não me valoriza. Tudo isso é justificativa que não serve para nada, tá? Justificativa não vai te ajudar a fazer uma análise adequada e o mais isenta e imparcial que você puder. Para que vai trazer para você a motivação e o sentido. E você precisa ser muito honesto se você não quiser patinar na escolha quando ela for feita com essa resposta. Porque muitas vezes a gente quer mudar para fugir de uma situação, a gente quer fazer uma mudança por orgulho, a gente quer fazer uma mudança para atender ao nosso ego. Por exemplo, eu quero mudar de cidade porque eu terminei um relacionamento, eu não suporto ficar no mesmo lugar que o meu ex ou a minha ex. Se der certo, ótimo, mas a mudança nesse sentido não tem uma finalidade que te favorece, né? Porque no seu adulto você sabe lidar com rompimento. Aquilo não pode ter se transformado na sua vida. Senão o problema não é o ex, é você e a sua conexão, o que você colocou como representante da vida. Ou então, eu quero mudar de emprego porque a minha empresa não me valoriza. Aí já vai pro porquê, né? Reconhecimento e valorização também são questões que nós trazemos dentro. Eu não preciso que o meu trabalho me valorize e me reconheça. Isso como objetivo, tá? O reconhecimento, ele vem naturalmente com a entrega honesta, sincera, com o seu propósito, com aquilo que você dá e oferece verdadeiramente. Mas a maioria de nós vai para o trabalho para ganhar dinheiro. E aí não tem valorização. Mas a finalidade do trabalho não é te dar dinheiro, ela é consequência. A finalidade do trabalho é servir. Primeiro eu dou e em consequência eu recebo. Então, se você busca a partir disso uma mudança de trabalho com esse pensamento, tende a encontrar a mesma dificuldade. Uma empresa que não te olha, não te valoriza. Ou um serviço que não te traz satisfação e reconhecimento. A finalidade está distorcida. Ou então, assim, eu preciso passar em medicina porque eu tenho que provar para os meus pais que eu sou muito bom, que eu sou o cara, que eu posso. Algum adulto precisa provar alguma coisa para alguém? Adulto não precisa provar nada para ninguém. Eu vou colocar tamanha energia numa coisa que eu tenho que satisfazer a outra pessoa? Pra que eu vou fazer isso? Pra satisfazer o meu ego e depois? Você conseguiu, você atingiu, chegou lá. E o que você faz com a satisfação do ego? Dura quanto tempo? Então, para fazer uma mudança, né, movimentar toda essa energia, colocar empenho, você precisa ter muito claro para você. É hora de mudar? O que me motiva? Esse objetivo, essa motivação me coloca pro mais? Então, isso agrega na minha vida?
O que que eu faço depois que eu consegui essa mudança? Para onde ela me direciona? Eu tenho um acréscimo de vida, né, de conhecimento, de valores, quando eu escolho fazer essa mudança? Então, se eu digo sim para o meu companheiro ou para minha companheira ao aceitar mudar o nível do meu relacionamento, para o noivado, para o casamento, isso me acrescenta? Ou eu vou dar um sim, porque depois de 10 anos é o que se espera que eu faça? Percebam que a motivação é completamente distinta. E quando eu não mudo, o que me motiva a ficar nesse lugar? Por enquanto eu ainda tenho algo a aprender, por enquanto isso me acrescenta, sinto que não recebi tudo que eu precisava, ou tá confortável e eu gosto desse conforto. E aí você lembra daquela imagem, né, do bebê. Se o bebê permanecesse para sempre no conforto, na sua zona de conforto, ele ia morrer sufocado, levando inclusive a morte do sistema que o carrega, que é a mãe. Porque isso pode acontecer, né? Tem uma série de complicações. Então a zona de conforto também por si só, por melhor que ela seja, ela sempre leva a gente para o menos, e esse menos é a morte. Não a morte física em si, mas a uma vida sem desafio, a uma vida sem motivação. Se para você isso tá tudo bem, ok, mas para quem não sente que tá tudo bem, tem que haver um caminho e haver uma melhor escolha. E aí entender também porque não consegue dar um passo, né? E aí tem diversas motivações, mas eu não vou me estender no que nos paralisa e sim no que nos movimenta, tá bom? Então esse passo é bastante importante. Ter clareza da sua motivação e responder muito sinceramente para que eu quero mudar. O segundo passo para isso é estar plenamente no aqui e agora, totalmente centrado. Estar pleno no aqui e agora é saber o seu lugar. Então, em que lugar eu me encontro no relacionamento? Eu me encontro num lugar de satisfação ou num lugar de comodismo? Eu estou num lugar do trabalho por comodismo, ou eu estou aqui porque eu estou crescendo, aprendendo e isso me dá satisfação? Eu estou num lugar em que existe uma troca justa e equilibrada, ou eu estou num lugar em que eu estou dando tudo de mim, colocando toda a minha energia e não recebo nada em troca? E aí você vai ter condições de fazer uma análise de cenário. Para quem vive de ilusão, né, e é difícil a gente olhar para isso, só o mentiroso, falsas verdades nos contentam, né? Tem uma frase inclusive que diz isso. Então, o mundo da ilusão, que é um mundo infantil, ele é cheio de desculpa. E quando você está no aqui e agora, pleno no seu adulto, você consegue olhar para a situação exatamente como ela é, sem medo, inclusive, de encarar suas motivações. Assumo que estou aqui por comodismo. Quero permanecer? Não. Então, o que eu faço para mudar? Tudo bem. Estou aqui aprendendo o que eu preciso, mas já olhando para o meu próximo passo, porque eu não quero parar de crescer. O que eu preciso fazer para saber qual é a melhor hora e como eu decido sobre isso? Se você tiver dúvidas, inclusive dos seus pés no chão, né, plenamente aterrados no chão, pede para alguém te ajudar a fazer essa análise. Pergunta para o outro como ele enxerga. Mas um outro que não seja o seu chefe, que não seja uma pessoa envolvida com a situação. Procura uma opinião de alguém confiável, isento. Principalmente alguém que não concorde com você, que não tem o compromisso de passar a mão na sua cabeça, porque vai ser a melhor forma de você ter uma boa análise de cenário. E não vale ficar puto da vida com quem te deu a versão se foi você mesmo quem pediu.
né? Quando você procura alguém que não concorda, você está indo para enxergar o outro lado. E isso combina muito com o terceiro passo, que são as perdas e ganhos. Então, de maneira objetiva, a gente vai olhar para aquilo que eu ganho e aquilo que eu perco quando eu faço essa mudança. Quando eu vou, por exemplo, mudar de profissão, mudar de carreira. Então, o que eu ganho? Eu ganho um novo desafio, eu ganho aprendizado, eu tenho uma motivação maior para fazer algo para mim. E o que você perde? Eu perco a minha zona de conforto, eu perco o salário fixo e eu perco os meus fins de semana, já que trabalhar para mim vai exigir que eu trabalhe 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gente, se essas são as respostas, o que de fato motiva você a se arriscar? As respostas às vezes podem ser sabotadoras. Então, tomar esse conjunto de medidas, né, de uma forma bem honesta e bem sincera, é importante para dar o passo que você precisa. Se eu terminar meu relacionamento, o que eu ganho? Eu ganho liberdade, a chance de conhecer alguém melhor. O que eu perco? Eu perco a segurança. E que relacionamento que existe para trazer segurança? Relacionamento é escola, né? A gente tem objetivos em comuns, a gente cresce junto, vive momentos difíceis, supera, aprende constantemente. Então a gente precisa prestar muita atenção na hora de fazer esses pesos, né? Eu tô pesando de forma honesta comigo mesmo, volto a frisar esse ponto, ou eu só quero me contentar e me satisfazer e olhar somente para aquilo que me interessa. Mas é preciso, né? É preciso, sinceramente, silenciar a mente e sentir com o seu coração. Porque as decisões com propósito e as mais honestas, elas não são tomadas com a cabeça. Elas são tomadas pelo sentir. Então eu sinto que eu ganho e eu sinto que eu perco. E quando eu olho para essas perdas e ganhos, uma vez que não tem como fazer uma mudança sem perder algo para trazer algo novo, não existe isso. Só a criança acredita que ganha o tempo todo. Adulto sabe que precisa fazer escolhas e que uma coisa vai ficar para trás para se aventurar em algo novo. Então, quando eu sinto verdadeiramente, eu começo a trazer para minha consciência as respostas necessárias, as respostas mais adequadas para eu pesar se esse é o meu momento e se isso de fato me traz benefícios, ou se eu preciso esperar mais um pouco, ou se eu preciso estabelecer metas, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Né? Se eu tenho que traçar um caminho para poder fazer essa mudança. Como eu disse anteriormente, a gente não pode mudar e se arrebentar, né? Largo o emprego, por exemplo, e não sei o que fazer, fico sem dinheiro, não tenho nada, rezo um terço e torço para dar certo. A chance disso dar certo é muito pequena. Funcionou para algumas pessoas? Quantas vocês conhecem? Tirando esses vídeos assim de coaching e tal, e sem menosprezar, para quantas pessoas correr esse risco do é tudo ou nada, funcionou? Para a maioria não funciona. Não significa que você não possa fazer. A decisão no final é sempre sua, tá? Mas a gente pode agir de uma forma equilibrada e sensata e ponderar a melhor forma de se colocar e de fazer essa mudança. Bom, e aí isso tem a ver com sentir, pensar e agir. Então, eu sinto
que eu ganho muita dificuldade, mas eu perco uma insatisfação total de permanecer naquele local. Então eu ajo pro mais, concordam? Mesmo que sejam desafios, a dor de permanecer paralisado, de paralisar num ciclo que não me traz mais nenhum aprendizado, que não me acrescenta mais, que começou a virar sofrimento, deixar essa dor para trás é uma motivação. Então perder isso faz muito bem para mim. E a motivação também se orienta no sentido do futuro, no sentido da vida. Porque eu sei que eu tenho desafios e eu posso encarar esses desafios. E aí eu ajo de acordo com isso. Agora, se a minha motivação é fraca, então eu ganho mais trabalho e perco meus fins de semana, percebe? Dependendo da sua motivação, você vai ficar onde você está. E não que isso seja ruim, não tem julgamento, mas é algo que não acrescenta, que você permanece no lugar onde você está e empurra isso por mais um tempo. Às vezes a gente tem que chegar num ponto em que a dor é tamanha que só assim a gente se motiva a fazer a mudança, né? E tem que respeitar esse ciclo de cada um, porque de repente, né, uma perda financeira muito grande, uma doença, algo que a gente não está prevendo, contando, vem e faz com que a gente mude. Agora, se a gente não está pronto para mudar, a gente não faz nada com isso, com esse estímulo, e fica no lugar de vítima, falando que o mundo é injusto, que nada para mim dá certo, que olha só o que aconteceu, bem na hora que eu tinha tudo na mão e aí veio a vida e me deu um tombo. E aí você não faz mais nada. Pode até ser que você tenha levado um tombo, mas você não faz mais nada. Porque faz parte de tomar uma decisão também arcar com as consequências dela. E de não tomar nenhuma decisão também. Muitas vezes a gente fica paralisado porque já está estável e acomodado, mas, sei lá, você tem 30 anos e tinha tanto potencial, mas chegar no cargo de chefia ou ir para o casamento envolve tanta responsabilidade. Nossa, ter família, é tudo tão trabalhoso, né? Então, assim, você não quer mudar de fase. Esse é um comportamento até mais adolescente do que adulto, né? Não diria nem infantil, mas adolescente. Adolescente é aquela fase de vida em que a gente tem um monte de direito e nenhum dever, né? Que os pais ficam enlouquecidos, inclusive. Então a gente quer levar a nossa vida adulta como se a gente tivesse 18 anos para sempre. Você pode levar, mas isso também tem consequências. Tem muitas consequências no trabalho, na vida financeira. Para quem tá bom, tudo bem. Mas se não te satisfaz, então também é hora de mudar. Só que a gente não tem fórmula mágica, né? Quando a gente decide fazer uma mudança, a gente tem que contar com o elemento surpresa e encarar o novo vai ser desconfortável. Não existe mudança que seja confortável, senão não era mudança. Mesmo que eu tome a decisão de fazer isso porque eu vou aprender, porque é um desafio, porque me dá prazer continuar crescendo e evoluindo, mudar gera desconforto. E esse desconforto é justamente que leva ao aprendizado, quer dizer, tem algo novo que você nunca viu ali. E não é que tá bom lá onde você tava. Poxa, se sentir desafiado faz com que a gente continue crescendo, expandindo e se tornando alguém sempre melhor, né? Uma versão melhor de nós mesmos. Isso é legal. Então, quando isso é prazeroso, a gente assume o risco. Mas precisa de sabedoria
para saber que riscos. Porque se eu quero fazer uma mudança de carreira, né, eu largo tudo, e aí eu volto para casa dos meus pais, ou vou para casa dos meus pais e passo a conta do meu custo de vida para eles, é muito simples, é muito fácil. E aí depois que você volta lá pro quentinho, pro gostosinho do ambiente familiar, será que isso te motiva mesmo a seguir naquele caminho? E essa é uma postura de um adulto responsável ou de um adulto que transfere para outro a responsabilidade da sua mudança? São perguntas que a gente precisa se fazer para entender que caminho a gente está tomando. Se a gente está indo de fato para algo bom ou se a gente está regredindo para ficar de outra maneira na zona de conforto. Cada caso envolve certos aspectos, mas de maneira geral são essas situações com as quais a gente tem que lidar. E quando chega o momento de tomar essa decisão, o que é preciso? Além de seguir esse passo a passo. É preciso entrar no que a gente chama de triângulo da realização. Tem o triângulo dramático, que é o inferno na Terra. Só tem culpado, vítima e gente querendo salvar o outro que não pediu ajuda para ninguém, né? Então a gente fica ali preso nesse triângulo, né, de infelicidade, de sofrimento e de dor, sem nunca sair dele. E tem o triângulo da realização. O triângulo da realização, ele primeiro pede que a gente seja plenamente criativo. Esse é o primeiro vértice desse triângulo, né? A ponta. O que eu faço com a minha criatividade? Com a minha criatividade, eu coloco, já que eu quero mudar, eu vou buscar soluções. Então, seja no relacionamento, né? Depois que eu avaliei, retomando aqui, depois que eu verifiquei qual é a minha motivação, para que eu estou mudando e este motivo é muito positivo. Olhei para as perdas e ganhos e vi que eu ganho imensamente. Que inclusive os desafios eu posso encarar. Verifico o sentir, pensar e agir. Então eu sinto que esse é o meu propósito, eu quero colocar em prática e eu vou agir nesse sentido. Então o triângulo da realização é para quem chegou nesse ponto de que agora eu vou agir e vai pensar em como eu posso agir. E aí o primeiro momento é quais são os caminhos, né, todas as possibilidades, sem nenhum tipo de censura, que eu tenho para fazer a minha transformação ou para a minha tomada de decisões. Então, eu quero abrir um negócio, eu vou procurar outra empresa, eu vou fazer um curso para que eu mude de área, enfim, tem uma série de possibilidades que você vai elencar lá de forma livre, sem critério nenhum, que você vai escrevendo num papel, deixa a sua criatividade fluir, né? Fluxo de pensamento, sem censura. Esgotou todas as possibilidades? Então vem o seu adulto com a sua sabedoria. E nessa hora eu vou pegar entre todas as possibilidades que existem lá, eu vou selecionar 3 que me parecem bastante sensatas. 3 que são reais e palpáveis, né? Porque assim, vamos supor que você quer entrar num negócio da internet e viu lá que alguém ganhou 1 milhão em 3 meses, você nunca fez, é totalmente inexperiente e colocou que você tem 3 meses para ganhar 1 milhão. Pode acontecer? Pode. Mas é palpável em 3 meses? Né? Se não tiver dado certo em 3 meses, eu largo tudo e vou trabalhar com meu pai. Vou trabalhar com minha mãe. Então, a meta é palpável dentro das suas habilidades, dentro do que você precisa adquirir como novato e inexperiente. 3 meses, a partir do momento em que você deixou o emprego e vai para outro, é suficiente mesmo?
Não dá para contar com a sorte. Meta é meta, objetivo é objetivo, palpável, né? Subjetivo é querer encontrar o pote de ouro lá, né? Encontrar toda a felicidade na hora depois que faz a mudança. Ah, você vai casar para quê? Para ser feliz. Subjetivo. Felicidade é uma meta subjetiva. O que é felicidade para você não é para mim. A felicidade, a satisfação é uma consequência de um movimento que você faz, não um objetivo de vida. Então, na hora de realizar, qual é a meta palpável para você e qual é o caminho? Na hora que você seleciona esses três, bom, desses três você vai ter que escolher um. Então, qual é o mais realizável para você? Qual é aquele que tem no seu presente momento que você pode realmente pôr em prática? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a terapia, eu nunca tinha empreendido, eu nunca fui autônoma, né? Eu sempre, a minha vida toda, eu trabalhei para alguém, para alguma empresa. E aí, quando eu queria abrir a clínica, eu queria alugar um lugar, e isso no meio da pandemia. Mas eu tinha um propósito tão grande com esse trabalho que eu tinha certeza que se eu abrisse, eu não ia passar nenhuma dificuldade. Isso foi uma análise adulta, uma análise totalmente infantil. Eu tinha base, eu já tinha clientela, fila de espera? Não tinha. O meu nome não era conhecido como terapeuta. No meio da pandemia, que poderia se intensificar, não tinha nem vacina. E se viesse um lockdown? Que ninguém poderia sair de casa? O que eu faria com aquele aluguel da sala e mais o aluguel da minha casa, sendo autônoma pela primeira vez? E eu não tinha uma grande reserva. Recebi várias recomendações para começar na minha casa, para começar do lugar onde eu estava, com os recursos de que eu dispunha. E eu demorei para começar a atender de fato, porque eu patinei nessa decisão. Eu fiquei um tempão querendo, porque queria conciliar o aluguel da sala com as minhas despesas pessoais, né, com a minha moradia, etc. Que são sempre os custos mais altos, né? Quem mora de aluguel sabe. E aí eu fui percebendo que essa ideia era absurda, que eu não podia contar com aquilo que eu não tinha, mas poderia fazer muita coisa com os recursos que eu já dispunha. Então eu montei espaço na minha casa e foi assim que eu comecei a atender. E essa foi a decisão acertada. Eu ainda passei 1 ano fazendo transição de carreira, para ficar depois apenas com a terapia. Ainda que eu faça alguns freelas, escrevo textos para outras pessoas, para outros veículos, né? Mas teve um momento de deslize da minha parte em que eu queria muito fazer algo e eu não tinha a menor condição. E é muito difícil, às vezes, a gente reconhecer que a gente não tem aquela condição ideal. Mas é muito bom saber que você tem o suficiente para começar. E isso vale para relacionamento, isso vale para o trabalho, isso vale para a profissão, isso vale para um monte de coisa. Porque às vezes a gente quer fazer uma mudança tão grandiosa e a gente não quer começar pequeno. E começar de onde eu estou plenamente neste lugar me dá a condição de ir mais longe e não de deslizar. E não de me frustrar, porque eu estou trabalhando com objetivos palpáveis. E o próximo passo é executar. Só que nessa execução, pode acontecer de tudo dar certo, de fato, né? Você planejou, seguiu todos esses passos e na sua aposta daria certo e não deu. E como é que fica? Se a gente está seguro, se a gente não se arrebentou na hora de fazer a escolha, se de fato eu tinha suporte, ou recurso financeiro, ou apoio psicológico, apoio afetivo, né? Eu tinha um suporte
para dar esse passo, que se qualquer coisa saísse errada, eu não fosse me arrebentar. Então você vai lá naquelas três, nas duas opções que sobraram, analisa o que não saiu bem e se for importante mesmo para você, você vai lá buscar outro caminho, outra possibilidade e vai testar. Sabe a história do lenhador? Que na 100ª machadada ele cortou o tronco? O que cortou o tronco não foi a 100ª machadada, foram as 99 anteriores. Então a gente às vezes precisa testar. E lidar com a frustração é só um adulto que pode fazer isso, porque a criança vai sair correndo pedindo o colo de alguém, o adulto infantilizado, né? Vai achar que nada dá certo pra ele, que tá tudo ruim, que eu não presto pra nada, vai se encher de pensamentos negativos, porque aí a mente que fica lá cobrando a necessidade de ser perfeito, de não poder errar nunca, coloca você em choque, né? Em xeque, aliás, com a sua realidade. Adulto lida com frustração, é um aprendizado. A vida não acaba nesse momento em que eu errei, até porque eu fiz essa movimentação em segurança e já sabia do risco. Mas eu me preservei antes. Eu dei esse passo não na loucura, não no imediatismo. E também na hora de vivenciar essa frustração, isso não vai se tornar a minha vida. Eu não vou paralisar porque houve um erro. Eu vou aprender com ele e vou fazer melhor. Eu já sei que dessa forma não dá certo e eu não passo adiante. Então o erro, ele nos faz crescer desde que eu tenho uma visão positiva, uma visão imparcial, digamos assim, né, do que é o erro. Imparcial no sentido de que eu não coloco um julgamento, que eu sou um perdedor, eu sou um fracassado. Aí tá vendo um monte de gente falou, como é que eu vou sair no mundo agora, como que eu casei, agora eu vou separar, como que eu quis fazer uma mudança de carreira e não deu certo. Essa preocupação com o outro, né, de novo, se você precisa do olhar do outro para te autorizar a fazer alguma coisa, quando você vai me mexer? Quando você vai ter unanimidade de todas as pessoas à sua volta que te autoriza a dar o passo para frente? Até porque todo mundo sabe aqui que na infelicidade, nossa, gente, desculpa, prédio tem, né, esse movimento todo, acho que vocês devem estar escutando um monte de cachorro latir, eles estão conversando entre si aqui no andar. Para infelicidade, a gente encontra um monte de ombro amigo, mas para se realizar, para ser um sucesso, a gente nem sempre pode contar com unanimidade, né? Então, como é que você vai atender a expectativa de todas essas pessoas? Será que todas querem mesmo o seu sucesso, a sua realização? Então, essa movimentação, a hora de mudar, ela tem que agregar a sua vida e ser importante para você. E ela tem que te levar para um lugar melhor, porque senão não vale a pena. E a gente tem que estar preparado para aprender, para se frustrar, né? Se encher de recursos, porque essas dificuldades fazem parte. É natural o obstáculo. O obstáculo faz com que a gente cresça, faz com que a gente seja mais criativo e são dinâmicas que não estão fora da vida. Sempre existe um desafio. A vida é movimento. Nós somos a única espécie não concluída do planeta Terra. A gente está em evolução ainda. Nós não estamos prontos como espécie. Então, como é que você quer, né? Como é que a gente quer, exige que tudo aquilo que a gente faça saia perfeito? E por que eu preciso ser tão rígido comigo mesmo, me impossibilitando de errar, de ser extraordinário o tempo todo? O extraordinário, na verdade, se manifesta quando a gente ocupa o lugar que a gente tem. Quando a gente usa os recursos que a gente tem e, como num videogame, a gente vai para a próxima fase, tendo acrescentado lá um prêmio, um bônus, um brinde, uma ferramenta que permita que eu lide melhor com a próxima etapa.
Então, se a gente estiver no nosso adulto, a gente entende essa evolução como natural, necessária e sabe fazer a movimentação. Mas se a gente ficar lá preso na nossa criança, ou a gente se arrebenta, ou a gente não faz nada, né? O ou é infantil. O crescer, o evoluir, né? Eu tenho isso e aquilo, então eu tenho satisfação e desafios, eu tenho a possibilidade de me frustrar e de me realizar. Isso é o mundo adulto, é o universo adulto, e é para lá que a gente caminha. Bom, alguém tem perguntas? Porque a minha exposição já acabou. Eu tinha recebido uma questão de uma pessoa no Stories, né? E ela tinha colocado que é o medo da consequência. Então, o medo da consequência precisa se embasar nesses passos para poder fazer essa movimentação. E usar a sua criatividade, a sabedoria e avançar em segurança, né? Porque não tem como prever. Se a gente não fizer nada, ou se a gente se arrebentar na hora de fazer a sua escolha, a sua mudança, a gente realmente não pode prever consequências. Mas se a gente fizer esse movimento de forma segura, com sabedoria, né? Me coloco, me ofereço, mas também tenho suporte, sei até onde eu posso ir, o que eu posso aguentar, não preciso de autorização de ninguém, não preciso provar nada para ninguém, então tem uma grande chance de fazer esse movimento de forma muito adequada, né? Bom, ninguém tem perguntas? Se vocês quiserem, lembrando que pode mandar lá no direct pra mim que eu respondo depois, tá bom? Bom, como eu tinha dito, para quem ficou aqui até o final, eu ia deixar um presente. E o presente... Oi, prima, tudo bem? Minha prima Fernanda acabou de entrar. Sempre bem-vinda e sempre bom te encontrar, já que agora a gente tá longe, né? Para quem ficou até o fim, eu ia deixar um presente. Eu vou mandar um arquivo. Que legal, Solange, bacana. Mas olha só, um arquivo com uma mudança que vocês querem muito fazer na vida. Então você vai colocar lá o seu objetivo, né? O que você quer mudar, por exemplo, eu quero mudar. Um beijo pra Gabi também. Se você quer mudar de profissão, se você quer mudar um hábito como parar de fumar, se você quer mudar o seu relacionamento, se você quer mudar a relação com a sua mãe, se você quer mudar a sua vida financeira, enfim. Você escolhe uma mudança e bem objetiva, tá? Porque se for muito subjetivo vai dificultar o trabalho. Então você vai colocar lá a sua mudança e vão ter 4 opções. O que eu ganho se eu mudar, o que eu perco se eu mudar, o que eu ganho se eu não mudar, o que eu perco se eu não mudar. E eu vou fazer a análise das suas respostas. Por isso que eu tenho que ser bem objetivo e você tem que ser bem honesto. Cada um desses quadros tem 3 questões. Se você não conseguir preencher as 3, não preencha só porque tá lá. Seja o mais honesto possível. Não tem motivo. Não sei. Branco, não me vem nada. Ou coloca aquilo que te motiva de fato. E seja muito honesto, tá? Porque senão a análise não vai te servir de nada. Se você quiser colocar algo que de fato você não sente, eu vou fazer uma análise em cima de uma ilusão. E ilusão não leva ninguém para lugar nenhum. Então manda lá no direct, eu quero, né? Quem colocar o eu quero lá pra mim, eu vou mandar esse arquivo e conforme vocês me mandarem preenchido, eu faço análise e devolvo pra vocês, tá bom? Mas isso vale pra vocês que estiveram comigo aqui até o final. Legal, Solange, manda lá então, coloca o eu quero, que eu vou separar o arquivo aqui e já vou mandar em PDF, tá? Que é melhor para leitura, inclusive no celular. E se alguém tiver dificuldade de visualizar, pode mandar um e-mail, que eu encaminho por e-mail, para facilitar a leitura. Mas não esquece de me retornar respondido de forma bastante sincera e honesta para eu poder fazer essa análise e dar essa devolutiva. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, pela presença de vocês, espero que tenha contribuído,
porque é muito bacana colocar esse conhecimento que já me ajudou tanto, né, que foi imprescindível para eu mesma dar os meus passos e continua sendo, porque evoluir, mudar e transformar e crescer é algo que me dá muito prazer, embora também exija lidar com o novo, com o diferente, e traz sim a sua dor, mas compensa, vale a pena. É gostoso demais fazer essa troca e colocar isso a serviço, né? Deixar para vocês esse conhecimento que eu espero que tenha sido útil, como foi para mim. Então, uma boa noite para vocês, uma ótima semana, e se é hora de mudar, vamos mudar. E se eu puder ajudar, eu tô aqui, tá? E fico por aqui agora. Gente, um beijo grande para vocês. Sandra, muito bom ter tido você aqui comigo, mais uma vez, tá? Um beijo grande. Imagina, Solange, é um imenso prazer. Manda lá para mim que eu respondo para vocês. Que abençoe você também. Uma ótima semana para todos. Boa noite, Fê. Boa noite, prima. Um beijo. Beijo pra Gabi também.